você vai começar a investigar a rede, você vai corrigir, restaurar e vai ligar para o diretor e falar, cara, o sistema financeiro voltou para o ar. Está tudo resolvido. Nenhum mais cliente vai ligar enchendo o saco, a gente está perdendo mais dinheiro, está tudo pronto. E a abordagem criminalística, ao contrário, é aquela, né? Chuta a porta, entra, manda o cara se afastar do computador, puxa da tomada o computador, porque vai levar o disco inteiro embora. Tem alguns agentes, inclusive, que levam o monitor embora, né? Fazer a perícia. Hoje em dia é menos comum, mas... Não, hoje em dia é complicado, porque, por exemplo, televisão. Pode ter acesso à internet, né? Então tem uma televisão de 47 polegadas LED, o cara fala, infelizmente, eu vou levar porque, não sei se você acessa a internet aqui, né, Alex? Leva embora a televisão. Mas é isso, puxa da tomada, pega todos os dispositivos que podem estar guardando ali informações digitais, faz imagem de disco e parte para a análise forense. Vamos partir para os problemas disso, né? Primeiro problema, quando a gente está falando de resposta a incidentes, que tem, obviamente, uma velocidade e uma praticidade nisso, é o quê? Rootkits rodando no sistema, né? Em user mode ou em kernel mode, aí, que podem subverter esses comandos. Ou até mesmo programas como o Decaf, né, que o Tony falou aí, que podem estar sendo executados ali por gosto e esperando uma ferramenta ser plugada para ser subvertida. A parte de investigação de rede, normalmente, quer dizer, a impossibilidade de você voltar a analisar os dados, né? Quer dizer, você faz aquela, não, o que está conectado aí? Dá um netstat aí, bicho, rapidinho. Quem quer? Ih, cara, esse IP aqui, não, SP, não sei o quê. E aí, onde você salva isso? Num TXT, bicho. Está aqui, pô, netstat.txt. Beleza. E a outra coisa, quer dizer, que como o foco é corrigir e restaurar, você acaba não tendo culpabilidade, né? Porque a ênfase é na restauração do serviço. Então, aquela questão da identificação do agente, etc., que a gente falou, acaba sendo comprometida. E do ponto de vista de criminalística, além da questão, quer dizer, você puxa da tomada. Hoje em dia, quer dizer, vamos ver aqui, a gente tem uma plateia de pessoal que trabalha com segurança. Quem usa TrueCrypt aqui? Aí, ó, já complicou, hein? O cara que foi lá fazer esse procedimento lá, pelo menos uns 20 pessoas aqui, vai chegar lá no laboratório, vai ligar e... TrueCrypt. Ou o PGP Disco, ou o que seja, né? Quer dizer, complicou. Vai estar perdendo, então, os dados voláteis e ameaçando o quê? A perda de todos os dados, né? Porque está criptografado, está criptografado. Uma boa passphrase, né? Um abraço. A parte, então, de fazer a imagem do disco inteiro. Como eu falei, os discos estão crescendo, crescendo, crescendo. São muitos dados e o volume de dados torna a coleta impraticável e ainda mais a análise, né? Quer dizer, a coisa mais comum até um tempo atrás e, infelizmente, até hoje em alguns estados e no mundo inteiro, você chegar num instituto de criminalística, você abrir um galpão assim, cara, e desse tamanho ser só HD. Ou só o computador e os monitores, né? Tem, ué. Você vai fazer, não, aquele lá do processo 20473/92. Aí você fala assim, pô, bicho, legal, cara. Não é que é aquilo, uma amiga? Não, aqui não. Né, você não sabe nem o que é o negócio. Tem que procurar na internet para descobrir o que é aquele computador. Você imagina se ele vai ser analisado. Então é muito comum, é um problema muito sério. O que é uma abordagem que é recomendada pelo CERT e que acaba sendo uma abordagem que é acompanhada pelo mundo open source e também pelo mercado? É uma abordagem que utiliza essas duas informações, trazendo o critério, o método e a garantia e a integridade do processo forense para o processo de resposta a acidentes e a velocidade, a agilidade, a facilidade de uso da resposta a acidentes para a criminalística, né? Então é mais ou menos disso que a gente vai estar falando. Isso envolve também, como eu tinha falado logo no começo da palestra, algumas questões também relacionadas à defesa nacional, né? Quer dizer, a cibersegurança mesmo. Porque hoje em dia as empresas estão preocupadas sim, mas o governo também está muito preocupado, e os governos em geral estão muito preocupados com esse tipo de situação. Isso aqui foi um comitê da presidência americana, já, não sei se há 2 a 3 anos atrás, que lançou um documento muito interessante, que fala sobre a crise de priorização dentro da resposta a acidentes. E aí eles identificam algumas recomendações. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Necessidade de identificar a origem dos ataques cibernéticos, incluindo o traceback do tráfego de rede, identificar atacantes baseados no seu comportamento, lembra que eu tinha comentado, das formas de atribuição, etc. Quer dizer, não é um IP o cara, é uma pessoa que está ali atrás, né? Vamos identificar o que ele está fazendo. A parte de coleta de evidência em ambientes de redes não cooperativos, quer dizer, muito comum, né? Quer dizer, você precisa ser capaz de fazer isso. E aí vai outras coisas, quer dizer, a parte de protocolos e ferramentas para busca massiva em fontes de dados, etc. E, obviamente, a utilização de ferramentas que sejam mais fáceis de utilizar por causa de uma outra crise. Qual que é a crise?
de capital humano. Quer dizer, eu falei em processo, pessoas e tecnologia. É muito difícil treinar a gente para trabalhar com o tipo de desafio que a gente está enfrentando e vai enfrentar mais para frente, né? Aqui é um outro documento já mais recente, também do Comitê de Cibersegurança da presidência norte-americana, que fala o seguinte, olha, foi feita uma análise envolvendo o NSA, a CIA, etc., por todos os profissionais que trabalham com segurança da informação, resposta a incidente, engenharia reversa, segurança de rede, etc., nos Estados Unidos, e se identificou, incluindo defesa, governo e iniciativa privada, 1.000 pessoas para trabalhar. Que você pode falar, olha, eles estão preparados para trabalhar nesse novo mundo. E hoje a necessidade é entre 10 e 30 mil profissionais, né? Então, quer dizer, a crise que a gente está falando também é uma crise de capital humano. E é uma coisa que a gente começa a ver também no Brasil um interesse maior, quer dizer, mais linhas de pesquisa voltadas para essa área, mais universidades botando cursos de mestrado, de doutorado, focados nisso, etc. Para quê? Para ter uma formação realmente capaz e ampla para que no futuro a gente tenha realmente um desenvolvimento mais adequado dessa área no Brasil. Então, falando em desafios agora, pessoal, a gente tem alguns que eu já comentei, né? O aumento do tamanho das mídias e o aumento da fonte de dados, a questão de novidades tecnológicas que surgem sempre, a própria questão da melhoria de performance de ferramenta por causa desse aumento de fonte de dados e do tamanho das mídias, uma necessidade melhor de triagem antes da coleta de dados, quer dizer, que dê uma inteligência já de triagem antes de eu precisar pegar tudo, levar para o laboratório e depois analisar, uma necessidade de evolução de técnicas de análise e, obviamente, a melhoria na taxonomia e no compartilhamento desses dados. Quer dizer, as empresas precisam conversar entre si, a própria empresa precisa ter uma inteligência diante dos incidentes que aconteceram anteriormente para entender de que forma eles se ligam, né? O que há em comum entre o incidente que aconteceu hoje e aquele que aconteceu no mês passado? E aquele que vai acontecer amanhã? Então você precisa ter uma melhoria na taxonomia também. Uma questão que é óbvia, quer dizer, é a questão do crescimento de HD, né? Isso a gente vê, e tem até uma lei para isso, né? A lei de Moore, todo mundo conhece aí, que é a questão do número de transistor em chip, que dobra a cada 18 meses, mas a lei de Creeder, que é um cara... O Moore, nessa época, ele era CEO da Intel, né, quando ele falou isso. Esse Creeder aqui, se não me engano, ele era CTO da Seagate, né? É um fabricante de HDs aí, né? E quando ele falou isso, ó, os discos rígidos dobram de tamanho de 18 a 24 meses. É verdade, cara. Você pode dar uma olhada e é verdade. É impressionante. Não sei o que o nego está guardando, bicho. É muito, assim, é impressionante. Porque hoje em dia, você tem HDs aí de um... Tudo bem que o Windows, cada vez que você instala, ele está maior, né, Alex? Tem isso também. O cara instalar o Windows 7 hoje, o cara gasta tamanhos consideráveis do disco. Mas, pelo amor de Deus, hoje em dia você tem 1 tera, 2 tera, 3 tera, saiu agora, etc. E isso está crescendo a cada vez mais, mas o problema é o seguinte, a velocidade de acesso ao disco não cresce tão rapidamente. E aí, para quem precisa fazer carving de arquivo, fazer indexação desses arquivos, processar esses arquivos de uma forma necessária para análise forense, isso é muito complicado, né? Então, para a parte de análise de assinatura também. Então, isso é um problema sério. Esse aqui é um gráfico que mostra aí o crescimento do tamanho das mídias aqui, e aqui, obviamente, esse eixo aqui está logarítmico, né? O eixo Y aqui de capacidade. Mas você vê aqui de 80 até onde a gente está, mais ou menos 2011 aqui, quer dizer, o negócio está realmente crescendo muito grandemente, muito fortemente. E a gente tem aqui, então, uma situação no Brasil de um exemplo disso. Quer dizer, a gente tem aqui um relatório da Febraban falando que os discos aumentaram aí em 576% nesses 6 anos de análise. O número de estações de trabalho também aumentou e, obviamente, a parte toda de PDA, semelhados, smartphones, BlackBerry também está aumentando muito. Então, é uma necessidade que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente fala em fonte de dados, a gente está acostumado a falar em quê? Quando a gente fala em computação forense, tem lá um HD para analisar, tem um file system lá nele, seja um XT4, um NTFS, UFS, HFS, etc. Não, mas dentro dele você tem um arquivo, um cluster, vários clusters que esse arquivo está guardado ali no file system. Dentro desses clusters tem alguns setores, e é claro que estão representados lá em bytes, que no final das contas são bits. Mas essa informação também está em memória, funcionando, e hoje em dia pode ser tratada. Quer dizer, e cada vez mais é tratada por análise forense mesmo de memória, né? Você tem ferramentas
open source, mesmo como o próprio Volatility, o Memorize, que é da Mandiant, que não é open source, mas é free, que trabalham nesse âmbito aqui, obviamente ferramentas comerciais também. Você tem, então, processos que estão lá em execução, que tem threads, que tem páginas, né, de memória, bytes e bits. E a mesma coisa em rede, né, quer dizer, a análise dessas informações tem que acontecer de uma forma também similar e que seja útil para quem está fazendo a investigação, né? Então, são as sessões, lá no caso aqui é um e-mail, né, que tem strings, que tem pacotes, que tem bytes, que tem bits, né? E aí, quando você fala, pô, calma aí, cara, você está falando análise de memória, esse negócio, cara, é meio ficção científica, mas o que de útil tem nisso? Você vai ver o que processo tem execução? Não, cara. Mais uma vez, vocês conhecem aí, para usar o exemplo comum, muito conhecido, o Gmail, né? Quer dizer, o Gmail e Yahoo Mail, hoje em dia, você vai fazer uma análise em um disco que foi utilizado um Gmail e Yahoo Mail, por exemplo, para vazar uma informação da empresa. Você não acha nada em disco. Nada. Por quê? Tudo com Ajax, né? Tudo executado em memória. Então, você não tem essa informação. Você precisa entender a estrutura de memória para poder, a partir do dump, poder fazer uma compreensão daquilo. É claro, você fala, não, no Windows você pode pegar do pagefile.sys, você pode pegar do arquivo de hibernação, né, do iberfile.sys, e dar sorte de estar lá aquela informação. Mas você fazendo o dump, você consegue, isso aqui a partir de um dump, obter esse tipo de informação, que pode ser muito útil, né, num processo de investigação. Isso aqui, para quem não conhece, é o SIFT, que acabou de ser lançado a versão 2.1 dele, que é uma ferramenta do SANS Institute, gratuita, SANS Institute Forensic Toolkit, se não me engano. Tá? Saiu a versão 2.1 agora, é muito interessante. Agora, inclusive, eles têm uma versão que pode ser gravada em pendrive, DVDs, etc., e também uma VM. Né? Então, tem tudo que é ferramenta. Seria assim, um backtrack de forense, né? Quem está acostumado com backtrack aí na linha de resposta de segurança tradicional e tal, de ataque, de parte mais ofensiva, o SIFT seria esse cara. Esse cara aqui, eu fiz o dump anteriormente, eu estou usando aqui o PDGmail, que é um Python, na verdade, que dentro tem a estrutura de como funciona, então, essas informações do Gmail para poder extrair esses dados. E é claro, quer dizer, que coisas um pouco mais elaboradas podem também ser úteis. É que nesse caso, a gente está tratando de um caso de uma máquina que está rodando um rootkit muito conhecido, muito antigo, mas ainda relativamente utilizado para o Windows, chama Hacker Defender. Né? O cara está usando o Hacker Defender para rodar um netcat aqui na porta 666, sugestiva, né? E para fazer, então, esconder, se você for lá e rodar um netstat, for lá e rodar uma ferramenta internas, for lá e rodar qualquer coisa, vai estar escondido, cai naquele caso do gráfico que eu mostrei para vocês lá do rootkit que está obfuscando os dados. E aqui você tem uma ferramenta que olha a memória, só que olha a memória diretamente, dependente do sistema operacional. E aí você consegue interpretar de uma forma adequada o que está acontecendo. E, claro, ferramentas também que facilitam a parte de engenharia reversa. Aqui, nesse caso, para a identificação, por exemplo, de um keylogger. Né? Quer dizer, nesse processo específico aí, é chamada uma função específica do Windows, aqui dessa biblioteca específica, que é a getAsyncKeyState, que vai identificar a hora que o cara está soltando cada tecla lá do keylogger dele. Então, ferramentas que possibilitam isso aí são úteis e, na verdade, você está trabalhando num ambiente que antigamente você não trabalhava, que é memória. Né? E, claro, a parte também de forense de rede. Né? Quer dizer, a capacidade de você estar adquirindo informações em rede, fazendo a unificação dos metadados dessas sessões que estão passando aqui. Normalmente, aqui você está falando de terabytes de dados, aqui você está falando em 5% disso no máximo, e uma integração corporativa para você poder, então, fazer uma análise mais detalhada do ponto de vista de malware passando na rede, de regras relacionadas a feeds de segurança, né, de fontes de segurança. Eu não lembro na palestra de quem que mostraram aqui algumas fontes, feeds de segurança, acho que foi do pessoal da Claves, do Gabriel. Fontes, por exemplo, Zeus Tracker, do próprio SANS Institute, da Symantec, etc., ou fontes até internas. Para quê? Para você bater a sessão que está passando na rede com o metadado que você extraiu. O que é o metadado? É qualquer informação que você consiga extrair dentro do protocolo. Você está falando de e-mail, você está falando de... Né? É um metadado ali dentro. Você pode bater isso e gerar alerta. Né? Então aqui é um caso, por exemplo, de um e-mail com os metadados gerados. Né? A ação que foi executada, o anexo, etc., e a reconstrução da sessão completa disso aí. Uma outra questão é a necessidade de adequação diante de novidade tecnológica, né? Quer dizer, novos sistemas operacionais vão surgindo, novos sistemas de arquivos vão surgindo, a questão que eu já falei de mobile forensics, e, obviamente, a parte de análise de artefato de mídia social, né? Como é que funciona quando você
fala no Facebook com alguém, onde fica guardado isso? E quando vai para a memória, como ele é organizado em memória? Como é que você faz para extrair essa informação? São linhas de pesquisa, são informações importantes que estão acontecendo aí. Informações de sistema operacional, quer dizer, aqui é um caso pitoresco, né? No Windows 7, você tem, então, a estatística de execução dos programas que foram executados. Execução dos programas que foram executados no Windows, né? Então, você tem aqui, por exemplo, nessa chave de registro, as informações no XP com o Hot 13, a informação guardada aqui, quem já fez esse tipo de análise sabe, né? Tem uma cifra de César aqui, que tem um Hot 13, e aí você tem aqui um contador, a sessão, a última vez que foi executada, etc. No caso do XP, isso começa em 5. No caso do Windows 7, começa em 0. E no caso do Windows 7 2008 em beta, e eu tive a infelicidade de pegar o Windows 7 para analisar, o negócio estava indecifrável. Por quê? Porque alguém da Microsoft, um desenvolvedor que gostava de criptografia, falou, pô, eu vou botar Vigneri aqui, bicho. Não vou botar esse negócio de Hot 13, não. É claro que depois alguém chegou lá e falou, bicho, faz isso não, velho. Você vai acabar com a cabeça de todo mundo. Só dá uma confusão danada. Mas durante muito tempo, para você extrair essa informação, você precisava disso. Então essas novidades, esses desafios, eles são constantes e a monitoração disso é necessária, né? Que mais a gente tem? A gente tem a questão de performance, melhoria de performance, focada em investigações que são executadas por grupos, né? Então, aqui nesse caso, uma base central, onde vai ter o acesso a vários storage, onde estão esses dados, em vez de um armazém cheio de discos, né? Os arquivos de evidência já aqui presentes, e uma computação em grid, aqui com workers distribuídos para que haja um gerenciamento central e que os investigadores especialistas possam trabalhar, e quem precisa fazer a revisão disso, que não entende de forense, nem quer entender, normalmente quem está solicitando é uma área jurídica, ou é um auditor, ou é um delegado, ou é alguém do Ministério Público, lá, etc., está podendo fazer essa análise aqui via web, fazendo um review, gostei desse arquivo, não gostei desse arquivo que você recuperou, etc. A outra questão importante de desafio é a melhoria de performance em criptoanálise, né? Aqui nesse caso a gente tem um exemplo de um equipamento que usa processamento CUDA, aí, né? Na verdade GPUs, né? Com programação CUDA, para ter um crescimento muito grande na velocidade de processamento. Quer dizer, em vez de você estar usando aquelas placas de vídeo lá para jogar Counter-Strike ou Halo ou sei lá o que, né? Você está usando ela para fazer conta de criptoanálise, para fazer mesmo ou com Rainbow Table, ou mesmo com Brute Force tradicional, e o crescimento, quer dizer, isso aqui é uma comparação desse sistema versus uma CPU quad-core com 32 GB de memória, quer dizer, a velocidade é muito grande para quebrar AMD5, NTLM, qualquer coisa, né, que você quiser. Uma outra coisa é essa questão de triagem em campo, quer dizer, que a capacidade de você, então, não precisar trazer a máquina, você levar um sisteminha que possa fazer essa triagem, seja com uma resposta de incidência no estilo do Muffin aí, que o Tony falou para vocês, seja no ponto de vista de forense mesmo, com a obtenção de dados lógicos, com a preparação dessa informação já no laboratório. Qual a utilidade disso? Lembra que eu falei da questão do RH, que é difícil treinar gente para preparar para isso? Isso aqui é feito por um cara que entende muito de ferramenta e também de processo e de técnica forense. Ele prepara os trabalhos para alguém na ponta, que pode ser um suporte de TI lá na ponta executar. Né? Quer dizer, automatizado de uma forma simples para você voltar essa informação para o laboratório e não precisar copiar o disco inteiro, copiar só um arquivo de evidência lógica. E aí, quer dizer, você consegue configurar isso de uma forma mais simples. E, claro, a questão remota, né? A condição de você poder fazer acesso também remotamente em máquinas. Aí uma pergunta comum que me faz aqui, não, mas isso você está falando para a polícia ou para a empresa? Para os dois. Né? Quer dizer, tem casos, por exemplo, já no Brasil, de peritos que utilizam esse tipo de tecnologia para evitar ter que desligar um servidor que é fundamental para a empresa trabalhar, né? Que depois pode dar até uma ação reversa aí para quem está fazendo a ação lá de busca e apreensão. Quer dizer, o cara vai vamos dar um exemplo aqui, no UOL, e um cluster importante de servidores dele lá, que faz o processamento de pagamento, é o cara que precisa ser investigado. Dependendo do tipo de caso e da triagem que é feita, esse tipo de situação pode ser feito, o footprint desse agente é conhecido, e você pode fazer muitas dessas ações sem desligar a máquina, ter o problema de indisponibilidade, etc. Quer dizer, então é um avanço, como eu estava falando, da forense que busca da área de resposta a incidentes. Né? E aí, quer dizer, a capacidade também de você responder algumas perguntas, de trabalhar com arquivo de evidência lógica, né, que funciona mais ou menos como arquivo de evidência física, mas trabalha
com um grupo menor de arquivos. Então, por exemplo, se eu estou preocupado numa investigação que o Alexus é o meu... Estou te usando aqui de exemplo sempre, né? O Alex aqui é o cara que eu estou desconfiando que está acessando um site de, sei lá, pornografia dentro da empresa e tem uma política falando que não pode. Você não faz isso, né, Alex? Eu sei, mas dentro da empresa, né? Mas aí eu estou desconfiando dele, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a máquina inteira dele. Eu sou o cara que é responsável por essa investigação que veio do RH, ou veio do jurídico, etc. Não, eu posso falar, navegação, eu vou atrás do quê? Do histórico de navegação dele, do IE, do Firefox, do Chrome, do Opera, do sei lá o quê, trazer essa informação de uma forma íntegra, que você consiga garantir que veio daquela máquina, com aquele usuário, né, com aquele serial do disco, etc., e você possa trazer muito menos informações via rede e poder fazer sua análise. Não, realmente ele acessou, está aqui. Ó. Não vou falar os sites, não. Né? Então, só acessou esse aqui, realmente, vou mandar para o RH, isso aqui é justa causa. Um abraço. Ou então a mesma coisa para falar que não, né? Você ser capaz de dizer que não tem arquivos, isso é importante também. Quando você está falando de uma investigação em